Você está prestes a atravessar o limite entre o relatório policial e o pesadelo que se escreve sozinho. Respire fundo, desligue as luzes ao redor, porque durante os próximos 30 minutos, a única claridade virá das luzes de emergência piscando nos cantos desta história. O que vou revelar nunca chegou à imprensa. Viajou em pendrives trocados às escuras, em áudios vazados de sessões de terapia e em pesadas caixas de papelão que algum estagiário encontrou sem etiqueta no porão do fórum. São 3 ocorrências que a corporação não conseguiu explicar nem enterrar. 3 chamados que começaram como rotina e terminaram como feridas abertas na própria cronologia. Se depois disso você ainda conseguir dormir, tente não acordar às 02h11, às 23h47 ou às 03h13. Essas horas têm fome. Começa numa cidade serrana, onde as madrugadas rangem como tábuas velhas. Na central da PM, o soldado Renato Oliveira folheava um caderno de ocorrências em branco, esperando encontrar vida em meio ao tilintar distante da chuva contra o telhado de zinco. Ele costumava brincar que nada de ruim acontece quando a chuva canta. Mas toda música tem pausa e nas pausas mora o susto. Às 02h11, o rádio estalou. Um chiado de fundo, depois uma voz infantil. Mamãe tá sangrando, na Rua das Hortênsias, número nenhum. A entonação era monocórdia, mas carregava um soluço abafado. Antes que Renato pudesse confirmar o endereço, a linha caiu. Ele hesitou. Relatórios falsos de crianças eram comuns. Ainda assim, algo naqueles segundos, talvez a ausência de tráfego no canal, ou o fato de a voz não parecer mixada a ruídos de telefone, obrigou-o a seguir o protocolo. Cada servidor tem uma história que define sua fé no inexplicável. Esta foi a dele. Viatura 03 saiu do pátio com o cabo Freitas ao volante. Freitas era o tipo de homem que pendurava medalhinhas de São Miguel no retrovisor, mas que na prática acreditava apenas na pontaria e no pneu calibrado. Ao lado dele, o recruta Junqueira, ainda com cheiro de academia e a ansiedade de quem quer provar que pertence à farda. A chuva engrossava, desenhando rios nas sarjetas. O GPS piscava ineficiente. A Rua das Hortênsias não constava em nenhum quadrante. Mesmo assim, Freitas guiou por instinto, ou porque sentiu que, de algum modo, a cidade escolhida nos mapas humanos não era a mesma impressa nos ouvidos. O trajeto de 6 minutos virou 15. Postes de luz falhavam em sequência, como dominós elétricos. A cada cruzamento, uma sensação estranha. Placas com nomes de ruas conhecidos apareciam riscadas, como se alguém passasse à frente apagando o trajeto. No minuto 12, Junqueira reportou pelo rádio. Central, viatura 03 aqui. A neblina localizada, tipo banco de nuvem, visibilidade quase zero. Renato respondeu, mas só ouviu o próprio eco. E então, às 02h26, o sinal de rastreio da viatura sumiu. No monitor, as coordenadas piscavam zeros, como se o carro tivesse sido elevado da crosta terrestre. A chuva cessou, de repente, na mesma hora. O que sabemos depois veio de um morador de sítio, Sr. Osmar, 68 anos, que escutou o ronco do motor sem nunca ver faróis. Diz que à noite engoliu a estrada e devolveu silêncio de mato fechado. Ao amanhecer, agentes de busca encontraram o veículo parado num descampado onde nem trilha havia. Geólogos depois afirmaram que aquele trecho era rocha pura. Nenhum pneu deveria conseguir passar ali, muito menos afundar. Mas os pneus afundaram e a lama sugou a lataria até o eixo. Portas abertas, vestígios de passos miúdos, de criança, circundando o veículo em círculos confusos, como pétalas jogadas ao vento. Os coletes dos 2 homens continuavam abotoados, depositados sobre o banco dianteiro como peles trocadas. No assoalho, a boneca de porcelana ainda repete, se alguém tiver coragem de girar seu pescoço. Mamãe, volta para casa. A voz sai arranhada, mas nítida, mesmo com o dispositivo sonoro sem pilhas.
Freitas e Junqueira nunca foram vistos. O registro formal aponta desaparecimento em serviço, área de mata, e termina com uma observação escrita à mão. Se voltar a chover desse jeito, não despache ninguém. Durante meses, Renato dormia no quartinho dos fundos da mãe. Acordava às 02h11, coberto de suor. Jurava ouvir mãos infantis batendo à janela, pedindo um número nenhum. Pediu baixa. Sumiu. Consta que virou motorista de ônibus turístico e nunca mais encostou num rádio. Se você acha que isso basta para entender o que o silêncio pode esconder, vamos ao segundo caso, mais rasteiro, mais quente. 2021, Zona Leste de São Paulo. Prédio de concreto que já foi sede militar e depois virou depósito de tudo o que ninguém queria ver outra vez. Quem trabalha com arquivo morto sabe, cada gaveta é um pulmão tapado de segredo. Ali puseram o sargento Augusto Farias, carreira longa, quase aposentado, coração cansado, mas firme. Ele dizia não temer papel velho, só a própria pressa. Pegava o turno da noite, menos gente, mais ordem. O corredor B, assim chamavam, ficava no subsolo. Lâmpadas de mercúrio pulsavam com o timbre de moscas presas. Tapetes de cimento rachado guardavam manchas que a tintura falha não conseguiu matar. Farias descreveu ao colega de ronda, cheiro de arquivo queimado misturado a mofo, como se a umidade guardasse memória de incêndio. Próximo à porta entulhada, correntes grossas selavam um acesso que, segundo a planta do prédio, não existia. Ele ficava encarando o cadeado, sentindo o metal vibrar um calor sem fonte. Na sexta-feira, 18 de junho, às 23h40, Farias fez seu café forte, como de costume, e começou a conferir caixas. Testemunhas afirmam que o interfone tocou 3 vezes. Ninguém respondeu do outro lado. Às 23h47, as câmeras mostram o sargento andando pelo corredor, passos lentos. Ele carrega um alicate que não constava no inventário daquela noite, ferramenta que jamais foi localizada. Para em frente à porta trancada, passa a mão na corrente como quem acaricia um animal adormecido e murmura algo. Peritos tentaram limpar o áudio. O que se percebe é a sequência de fonemas latinos que se assemelham a ignis memorest. O fogo lembra. Farias quebra o cadeado, levanta a corrente, empurra a porta. As imagens entram em estática, não piscam, não voltam. Quando equipes de busca chegaram, o relógio de parede congelara nos 7 minutos para meia-noite. Nem adiantou trocar pilhas. Ponteiros se moviam em outras salas, não ali. Encontraram Farias sentado no que pareceu ser uma cadeira de carvalho, entalhada, peça de mobiliário que combinava mais com o tribunal do começo do século passado do que com quartel modernista. O uniforme que vestia pertencia a outra era. Tecido grosso, gola engomada, botões dourados, sem brasão. Ele segurava um envelope chamuscado, fotos presas por barbante queimado. Quando tentaram tocar-lhe as mãos, os dedos se desfizeram, como papel velho que vira cinza no vento. Mesmo morto, os polegares continuavam pressionando o envelope contra o peito, numa insistência quase infantil de esconder. O legista atestou parada cardiorrespiratória, mas os pulmões tinham textura de madeira carbonizada. O envelope sumiu na semana seguinte do cofre. E no lugar do corredor lacrado, levantaram parede de concreto armado. Só que guardas juram, em certas noites, o som de passos ecoa vindo do lado que deveria ser sólido. Mais de um recruta relatou ver luz de lanternas sob a soleira trancada. E aqueles que respondem ouvindo o chamado 1111, preciso de reforço, o fogo acordou. Encontram apenas eco metálico que racha lâmpadas a 23h47 exatas. Mas a pior parte desse segundo caso não foi o que ficou, foi o que escapou. Digitalizaram 26 caixas naquela semana.
2 desapareceram após a morte do sargento. Nos registros faltantes, relatórios de 1976, operação nunca admitida, envolvendo agentes sem identificação oficial, incursão noturna numa comunidade que abrigaria elementos subversivos. As fotos, segundo o estagiário que as digitalizou antes de sumirem, mostravam corpos empilhados num galpão. Num canto, uma criança sem olhos, traço que Farias rabiscara num bloco. Menino cego enxerga tudo. Daqui em diante, quem tocar nesse arquivo sente cheiro de madeira queimando. Até por e-mail. Um capitão do administrativo recebeu o PDF corrompido contendo imagem manchada de fuligem. Relatou o ardor no nariz e na garganta, como inalação de fumaça. Precisou de oxigênio por 4 horas. Ninguém gasta ar à toa. Se ainda resta fôlego, chegamos à rodovia BR-317, conhecida entre caminhoneiros como a Estrada de um Só Farol. Plantações de milho formam muralhas vivas, que se mexem ao comando de ventos sem nome. A neblina ali não desce, ela brota do solo. Quem patrulha a região aprende a dirigir por instinto, não pelo que vê. Era julho de 2023, quando a soldado Elisa Ribeiro, 23 anos, segundo mês de farda, subiu na viatura 06 com o tenente Celso Magalhães, veterano de alegrias e fraturas. Ele lhe ensinava que, se você não se deixa enganar pela noite, a noite te ignora. Lê do engano. Às 03h13, o rádio da viatura chiou, canal reservado, e a voz que pediu socorro foi a do próprio tenente. Viatura 06. Ele está atrás de mim. Magalhães congelou como se alguém lhe retirasse o sangue num gole. Segurava o transmissor, mas só saía ar mudo de seus lábios. Elisa tentou contato com a central. Linhas mudas. Minutos depois, surgiu uma figura no acostamento. Chapéu de chuva, sobretudo escuro, sapatos de couro brilhando sob o orvalho. O estranho erguia um celular virado para a viatura. A tela mostrava a traseira do mesmo carro, como se filmada de dentro. Vidros escuros, luz azul piscante no teto. Elisa desceu com mãos trêmulas. O ar parecia denso, gelatinoso. Cada passo forçava as articulações, como tentar correr num sonho. Ela se aproximou. Viu o reflexo vermelho dos faróis do estranho nas gotas do chapéu. Quando ele ergueu a cabeça, revelou o rosto do tenente. 15, talvez 20 anos mais velho. Feridas abertas, como se o tempo tivesse o esculpido com faca cega. Nem raiva nem medo. Apenas resignação. Ele disse numa voz cavernosa que parecia vir de trás dos pulmões: "Você precisa correr." E então, um caminhão sem placa atravessou a cena a mais de 120 km/h, buzinando um som que nunca rasgou o ar. Nenhuma turbulência, nenhum impacto. O homem sumiu. O celular caiu no acostamento, a tela ainda acesa. Modelo futurista. Tela que ocupava totalmente a frente, sem moldura. Dentro, um único arquivo de vídeo. 7 minutos de duração. No vídeo, a câmera sacoleja em primeira pessoa. É Elisa correndo num túnel de concreto chumbado, molhado, enquanto luzes de sirene vermelha se aproximam e ecos metálicos de passos distorcem o ar. Ela olha para trás várias vezes. Não há perseguidor, só clarões vermelhos cada vez mais fortes. Ao minuto 4:02, a câmera capta a própria Elisa deitada no chão, como se houvesse 2 pontos de vista no mesmo plano temporal. Ela própria sangrando, nota a lente e sussurra algo que o microfone estoura. Não deixe que... O vídeo falha, retorna, e no 6:58 se ouve estalido de osso quebrado. Tela preta. 3 dias depois, patrulhando um trecho diferente, Magalhães avistou luz vermelha numa entrada lateral, túnel de serviço para caminhões agrícolas. Desceu sozinho. Elisa ficou no carro gritando pelo rádio, mas o canal só devolvia estática. Ele nunca saiu. Equipes de resgate encontraram marcas de sapato dele que entravam uns 30 metros e paravam. Não havia poeira no local.
como se tivessem aspirado o abandono. No fim da galeria, acharam apenas o chapéu de chuva. Nenhum celular, nenhum sangue. O metal das paredes apresentava ondulações estranhas, como se calor extremo tivesse derretido tudo por meros segundos antes de resfriar. Elisa se desligou, mudou de estado, vive reclusa. Na psicoterapia, repete a mesma pergunta. Se eu já morri naquele vídeo, quem acorda quando eu abro os olhos? Desde então, caminhoneiros relatam avistar luz vermelha atravessando o milharal, cortando fileiras como facão. Dizem ver a silhueta de um policial mais velho, farda gasta, fluindo entre as folhas como holograma projetado em fumaça de cigarro ruim. Se algum curioso tenta filmar, o celular congela sem salvar arquivos. O vento devolve apenas o som da buzina do caminhão inexistente, longa, dolorida, que faz as plantas se prostrarem como se chorassem. 3 casos, 3 horários, 3 vozes que não aceitam ser abafadas. Há quem diga que todas as frequências de rádio guardam fendas, pequenas diagonais que ora se encostam na realidade. Quando uma patrulha responde a um chamado falso, talvez esteja respondendo a um eco vindo de fora do mapa, onde nomes de ruas, corredores e túneis não precisam de permissão para nascer. Há oficiais que garantem ter visto, numa tela de monitor embaçada, a viatura 03 cruzar uma estrada de terra inexistente no satélite, enquanto giroflex falhos piscavam como vagalumes suicidas. Outros juram que às 23h47, se você encostar o ouvido numa parede qualquer da Zona Leste, vai ouvir cadeados caindo devagar, como ossos de criança sendo empilhados. E motoristas que atravessam o quilômetro 58 dizem sentir cheiro de espaço estagnado. Odor que lembra concreto molhado e ozônio, o mesmo cheiro que se sente antes de um curto-circuito grande o bastante para apagar tudo. Talvez você ache que são meras coincidências, fruto de mentes cansadas, traumas de serviço, exagero de internet. Mas vou deixar um último detalhe que não consta nos documentos oficiais. Os relógios envolvidos nesses casos, o da central da PM, o do corredor B e o relógio digital do painel da viatura 06, pararam em momentos diferentes, mas todos reiniciaram sozinhos 3 dias depois, marcando exatamente 13:13:13. E ninguém soube explicar por quê. Agora me diga, quando o rádio chiado chama às 2h11 da madrugada, você atenderia? Se estivesse sozinho num arquivo morto e escutasse passos do outro lado de uma parede recém-erguida, você bateria de volta? E se encontrasse, numa rodovia deserta, um celular filmando o seu carro por dentro, você teria coragem de apertar play? Conta nos comentários se alguma vez você ouviu uma voz que parecia ser sua pedindo socorro do futuro, se já viu portas onde só deveria haver concreto, se alguma buzina fantasma partiu seu coração ao meio numa estrada esquecida. Se estas histórias mexeram com algo dentro de você, inscreva-se agora, antes que os ponteiros do relógio parem de novo e o próximo chamado atenda você primeiro. Porque, quando o sinal cai e só resta o silêncio, quem garante que você ainda está realmente sozinho?